A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 4. O nosso título hoje da nossa lição é Missões Transculturais no Novo Testamento. Na semana passada, estudamos sobre missão transculturais no Velho Testamento. E hoje nós vamos estudar no Novo Testamento. A nossa lição está falando nesse trimestre sobre a obra missionária, né? Missões até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, né? Então, o nosso texto áureo fica em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia também, né? Considerado assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a verdade prática, que é a síntese da lição, né, ela diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho missionário e da igreja sucessora dessa sublime tarefa. Então é o que nós vamos estudar nessa aula. E também lembrando, né, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, compartilha aí com seus amigos, seu grupo, né? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Se é a primeira vez que você está no nosso canal, diga aí de onde você é, né? E ore por nós, nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus. Sendo o nosso canal monetizado, você assistindo aí os anúncios, você nos ajuda na monetização, tá bom? Então, repetindo aí o tema, missões transculturais no Novo Testamento, lição 4. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Isaías, capítulo 61, verso de 1 a 2, e Lucas, né, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 17 a 20. Então, o Novo Testamento, né, o Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado como o primeiro missionário, né? Porque ele foi enviado diretamente pelo Pai ao mundo. Então, Jesus, ele é um missionário transcultural, porque ele veio do céu, né, para a terra, ele assumiu uma forma humana para poder morrer pelos nossos pecados e pregou o evangelho aqui na terra. Então, a partir desse ministério de Jesus, né, ele cumpriu a sua missão, foi para o céu. E os apóstolos, juntamente com a igreja, deram continuidade a essa obra que é até hoje, né? A missão da igreja é missionária. A gente tem que ter essa mentalidade de Deus. A obra de Deus, ela é uma obra missionária na terra. Todos pecaram, então não tem jeito. O que resolve a situação é o quê? É a pregação do evangelho. Ok? Então, a parte 1 aqui diz: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. Conforme nós já falamos, a Bíblia Sagrada, ela é de Gênesis a Apocalipse, um livro missionário, certo? Porque, sendo a Bíblia inspirada, ela é inspirada por um Deus missionário. Então, de Gênesis a Apocalipse, a finalidade da Bíblia é essa, é trazer o conhecimento da pessoa de Deus, é prosseguir e conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor só com a pregação da palavra, né? O mundo vive na ignorância espiritual, então a igreja tem que pregar o evangelho, entendeu? Para poder as pessoas conhecer ao Senhor. O próprio Jesus falou, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está lá em João 20, capítulo 20, verso 21, certo? E também João 3,16. Então, lá no Velho Testamento, quem foi o instrumento missionário de Deus? Certo? Israel. E quem é o instrumento missionário hoje de Deus? A igreja, né?
A igreja é o instrumento missionário de Deus na terra. Se a igreja não fizer a obra missionária, não tem outra instituição capaz de fazer. A única que está habilitada é a igreja, entendeu? Então, somente através da igreja é que o mundo vai conhecer o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como que o mundo vai saber que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de enviar o seu único filho para ser o único, um grande missionário que nem foi Jesus, né? E transcultural, que ele veio do céu, né? Então, como que o mundo vai conhecer esse amor de Deus? Somente pela pregação da palavra de Deus, entendeu? Fora da pregação não tem como. Então a igreja na terra ela tem que pregar o evangelho, né? Que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não tem outra saída. Então é assim que funciona, tá? Então nós vimos que a Bíblia mostra um Deus missionário, que enviou o seu único filho para ser um missionário aqui na terra. Depois enviou a igreja, e a igreja tem que fazer a obra missionária, entendeu? Agora, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Então, sabemos que Israel, né, falhou, né, no seu propósito missionário. Então, Deus levantou outro povo, a igreja, entendeu? Deus, ele sempre usa o homem. Deus tem os propósitos dele, tem os planos, né, missionário. Então, ele usa a igreja, usa cada um de nós. E muitas vezes a gente falha, mas os planos de Deus não falham. Israel falhou, Deus levantou a igreja, entendeu? Então, os propósitos de Deus não falham, porque a igreja ela tem um propósito de Deus que é universal, né? A pregação do evangelho ela não é localizada, local, não, é universal, é para todo aquele que crê, é toda criatura, é todas as nações. Então o evangelho é transcultural. Então é por isso, né, que Jesus ele veio para morrer pelos pecadores e o mundo tem que saber disso, certo? Por que o evangelho é universal? Porque o pecado é universal também. Qual é a mentalidade? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há homem que peca. Se o pecado é universal, né, conforme nós já dissemos, pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, então a pregação do evangelho tem que ser universal também, né? Então, por isso que se sai de um país para o outro, para fazer o que? A obra missionária transcultural, de um país para o outro. Entendeu? E tanto faz, pregamos no nosso país, pregamos no exterior, aonde for preciso, Deus está levando alguém para pregar o evangelho, que é a obra de Deus, é Deus que envia, né? Então a gente precisa entender que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, ok? A igreja, à luz dessa revelação. Então, à luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa inacabada, entendeu? Porque enquanto a igreja estiver na terra, ela nunca vai poder cruzar os braços para missões, dizer, olha, acabou, não tem mais que evangelizar. Não, enquanto a igreja estiver na terra, a obra está inacabada. Por quê? Nunca vai ter um finalmente. Nós vamos ter que sempre pregar o evangelho a toda criatura, entendeu? A obra missionária é inacabável, com certeza. É um desafio muito grande que a igreja tem diante de si, de pregar e ensinar a palavra. Nós pregamos, a pessoa aceita Jesus, tem que ensinar, discipular a ser crente. Então, é um desafio. É um trabalho que nunca acaba. Um aceita Jesus, depois vem o outro, e assim vai, até a volta de Jesus. E é um desafio, por quê? Porque não é brincadeira, né? É algo que a gente tem que fazer. É um desafio e é uma obrigação nossa.
E a igreja é a única instituição que pode fazer isso. Entendeu? Então, o nosso Deus é um Deus missionário. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Ok? Então, a igreja ela tem essa tarefa. Então, essa tarefa começou quando Deus enviou quem? Jesus, certo? Com a mesma missão que passou a igreja no Novo Testamento. Então, atualmente, perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Se não houver pregação da palavra, se não houver a obra missionária, não tem como ter salvação de alma. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Ele pode fazer tudo sozinho, mas o propósito de Deus em salvar a alma é usar a igreja. Nós já vimos isso nas lições passadas, né? Os anjos têm até vontade de pregar o evangelho, mas não pode. Quem tem que pregar somos nós, né? Então você vê que o anjo avisou até Pedro para ir na casa de Cornélio. Avisou Cornélio para chamar Pedro. O anjo não podia pregar para Cornélio, mas quem pregou foi Pedro. E é assim que funciona. O apóstolo Pedro escreveu que os anjos desejam até pregar, mas não é tarefa deles. A tarefa de pregar o evangelho e ensinar é para a igreja. Certo? Então, a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela o quê? Um Deus missionário. Quando a Bíblia fala de Deus enviou, está falando de um Deus missionário. Quando Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, está falando de um Jesus missionário. E a igreja envia, a igreja é uma igreja missionária, tem que ser. Bem, então, missões, número 2, missões nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Então, nos Atos, nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus foi enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Jesus não só, né, se tornou um missionário enviado por Deus, como também ele fez da igreja uma agência missionária. É a única instituição que tem essa autorização de Deus, a igreja. Então, o ministério de Jesus ele foi marcado por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão, certo? Jesus, ele anunciava a mensagem da salvação para todas as pessoas, sem acepção, né? E essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Então, o próprio, quando se lê os evangelhos, né, a Bíblia é inspirada por Deus, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê ali como que Jesus agia em relação às pessoas, levando a eles o conhecimento da salvação, né? Ele mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o quê? Com o mandato da grande comissão. No livro de Mateus, está bem claro. Portanto, ide e ensinai, fazendo discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O livro de Marcos termina dizendo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Pronto. Mateus, Lucas também. Então a gente vê que a finalidade de tudo é lá na ponta, levar às pessoas o conhecimento da salvação. Entendeu? Porque não há um justo sequer, não há um homem que... Todos estão perdidos. Só tem uma solução, a obra missionária. Qual é a finalidade da obra missionária? Pregar o evangelho. Entendeu? Uma igreja que não prega o evangelho, ela já errou o alvo há muito tempo. Está entendendo? O alvo da igreja na terra é pregar o evangelho. Ide pregai e ide ensinai. A igreja tem que se preparar para pregar e para ensinar. Tá? É muito bom as programações da igreja, mas se não tiver salvação de alma, tem alguma coisa deixando a desejar. Número 2 aqui, nos Atos dos Apóstolos,
missionário Filipe e Pedro. Bem, a igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos, né? Então, Filipe, ele foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva enviado para a estrada de Gaza, a antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto funcionário da rainha dos etíopes, né? Segundo dizem, era tesoureiro da rainha. E ele foi evangelizado por Filipe, e batizado nas águas. Então, dali ele foi para a Etiópia e levou o evangelho. Ele indiretamente, ele se tornou um missionário. Não foi enviado, mas já era um missionário. Foi evangelizado por Filipe, batizado, e depois ele foi para a Etiópia, e lá, com certeza, ele deu testemunho daquilo que Jesus tinha feito na vida dele, né? Então, de uma forma ou de outra, ele foi um grande missionário. Por causa de quê? Por causa do missionário transcultural Filipe, que evangelizou ele, batizou e deixou ele embora. Filipe depois foi arrebatado, né? Então, nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural, ok? Depois de ter anunciado o evangelho, batizou na água. Você vê isso lá em Atos 8, 26 a 39, uma história muito bonita. Outro episódio também importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvo do amor divino, deixando claro que a mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente da nacionalidade. O povo de Israel era nacionalista. Ele rejeitava essas pessoas fora de Israel. Mas o Evangelho, ele não é nacionalista, ele é universal. Toda igreja, todo pregador, todo evangelista, ele tem que entender que o Evangelho é universal a todas as gente, todas as criaturas, todas as nações. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34, 35 e 11, 17 e 18. O 3 aqui diz o seguinte: nos Atos dos Apóstolos, missionários Paulo e Barnabé. Então, o apóstolo Paulo era um perseguidor, né? Mas depois Deus, quando salvou ele, Jesus fez dele o apóstolo dos gentios, certo? E em Atos vemos que através do ministério de Paulo, dos outros apóstolos, né, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos da época. A verdade é que a igreja primitiva, ela invadiu todos os espaços, certo? Ela invadiu todos os espaços da época com a pregação do evangelho, entendeu? Não ficou espaço vazio, não. E teve muitos de Jerusalém foram pregar na Índia, em outros lugares. A Europa foi invadida mesmo pela pregação do Evangelho, a partir de Roma, na Grécia. Então, o Evangelho ele não fica preso a uma cultura, não fica preso a uma região geográfica. Não, de jeito nenhum. A igreja, ela se estende a todos os povos, culturas, nações conhecidas da época, foi evangelizada, né? E hoje, com certeza, a obra missionária continua, conforme nós já dissemos, é uma obra inacabável, não tem como dar por encerrada, até a volta de Jesus. Então, nesse contexto, a gente também vê Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia, né, para pastorear os que converteram por meio da pregação dos dispersos. Então, lá o povo de Israel, a igreja primitiva de Deus, Jesus falou, ficar em Jerusalém, mas até que do alto seja revestido de poder. Mas aconteceu que foram revestidos de poder, estava gostoso ali, muita gente aceitando Jesus, e eles não quiseram sair. Aí Deus permitiu ali uma perseguição, eles tiveram que sair dispersos. Mas não saíram murmurando, não saíram reclamando. O próprio Filipe saiu evangelizando Samaria.
né? E depois ganhou aquele tesoureiro lá da Etiópia para Jesus e batizou ele. Então, você vê que a dispersão fez muitos missionários, forçadamente, mas fez. Porque eles não saíram murmurando, reclamando, se escondendo, não. Quando eram perseguidos, saíam pregando o evangelho. E, com certeza, né, eles foram parar em Antioquia. E lá, os dispersos pregaram o evangelho e fundaram uma igreja. Os apóstolos souberam, né, como eram praticamente era uma igreja gentílica, né? Então eles enviaram para lá um homem mais liberal, podia enviar Pedro, né? Mas enviaram Barnabé. E Barnabé chegou lá, viu a graça de Deus, viu o poder de Deus, e ele foi lá, buscou Saulo e colocou lá para ficar junto com ele, ensinando a palavra de Deus. Então, ele foi enviado à igreja de Antioquia juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Então, assim a gente podemos afirmar, né, que em Antioquia, a primeira igreja missionária de natureza gentílica, certo? Então, encerrando essa parte, nos evangelhos em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante, né? Bem, vamos lá. Para a parte final. Número 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Vamos ver aqui nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Por quê? O seu objetivo, né, missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos e as igrejas que ele plantava. Então, por que era missionário? O seu objetivo era missionário? Porque ele estava instruindo as igrejas, doutrinando as igrejas que ele tinha plantado. Paulo era um plantador de igreja, ele fundava a igreja. Ele apóstolo, enviado, missionário, né? Apóstolo e missionário é a mesma coisa. Então, ele fundava as igrejas e ficava cuidando delas até elas se firmar. Quando estava já no momento certo, ele saía e deixava um pastor ali cuidando da igreja. Esse é o trabalho missionário, né? O missionário vai, funda a igreja e fica ali até ter condição de botar um pastor para apacentar o rebanho e ele vai abrir outros trabalhos. Era assim que funcionava com o apóstolo Paulo. Por isso que os seus ensinamentos eram baseados nisso aí. Então, por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o progresso de salvação são ensinados, entendeu? Então, a carta de Romanos é bem clara em mostrar que o pecado é universal, certo? Então, a salvação também, a pregação é universal também. Porque só conhecendo a verdade é que as pessoas podem ficar livres, entendeu? Então, eu vou repetir aqui. Carta aos Romanos, uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Ok? Então, Deus não faz acepção de pessoa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carta aos Efésios traz também a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Então, existia aquela parede da separação entre o judeu e o gentio. É o que Jesus fez morrendo na cruz do Calvário, e Paulo ensina isso para a igreja de Éfeso. Ele ensina o quê? Que Jesus derrubou aquela parede da separação que separava judeu e gentil, e de ambos fez um povo só. Então, tanto gentil como judeu aceitou Jesus, ele é a igreja. Acabou esse negócio de judeu e gentil. Agora, né, fora de Cristo pode existir judeu e gentio, certo? Mas se aceitou Jesus, ele não é considerado mais judeu nem gentil, ele é considerado igreja. Porque quando Jesus vier, ele não vai vir buscar um gentil ou judeu, ele vai vir buscar a igreja. Está entendendo? Então, de ambos os povos, gentil e judeu, ele fez um só, igreja. É isso que o apóstolo Paulo ensina
aos Efésios, entendeu? E as cartas também a Timóteo e a Tito lidam especificamente com as qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então, as igrejas plantadas precisavam de líderes, né? E Paulo, o que ele fazia? Ele usava essas epístolas para ensinar como os líderes deveriam conduzir as igrejas que ele plantava. E outros também, né? Que ali era o começo de plantação de igreja, ok? Então, ele ali ensinava especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes. Está vocacionado para ser um líder? Então, Paulo ali ensinava como ele devia administrar a igreja, dirigir, né, os assuntos da igreja. Então, vamos ver aqui nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como vamos ver, por exemplo, a igreja, a carta aos Hebreus, demonstra a descontinuidade entre a aliança antiga e a nova, enfatizando a nova como melhor. Deixa claro, né? Isso aqui que está lá em Hebreus 7, 19 e 22, ok? Então, a gente precisa entender o ensinamento de Hebreus. Ele não desmoraliza a lei, simplesmente ele coloca a lei no lugar dela e a graça no lugar dela. Entendeu? É assim que funciona. Então, ele mostra claro a nova aliança, igual Jesus quando foi celebrar a ceia. Esse é o cálice da nova aliança. Ok? Então, qual uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. Então, a carta a Tiago contém sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. Inclusive, o missionário ele tem que saber se portar, né? A Bíblia fala, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Nós temos que se portar, fazemos a obra missionária, nós temos que se portar com sabedoria para não trazer escândalo, né? E quando você se porta com sabedoria, com aqueles para quem você está fazendo a obra missionária, está pregando, eles vão ver que o evangelho funciona, o evangelho é coisa forte, né? Não, o evangelho funciona mesmo, tem resultado e anima a pessoa a ser crente, ok? Então, tem que ter sabedoria. Então, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Porque, além de nós termos a nossa posição de crente aqui, nós temos que entender que, acima de qualquer coisa, nós temos uma esperança dentro da gente. Entendeu? Nós não estamos vivendo aqui e acabou, não. Nós estamos vivendo, esperando um tempo melhor, uma vida melhor. O arrebatamento é uma esperança que tem que manter a gente animado para pregar o Evangelho, né? É uma esperança que nós temos. Nós não estamos aqui que morreu, acabou, não. Entendeu? E a felicidade é só... Paulo falou, se a gente esperar só nessa vida, né? Se você e eu esperar em Deus só para essa vida, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, nós temos uma esperança viva dentro de nós, que é a vida eterna. E é para lá que nós queremos levar as pessoas que aceitam a Jesus. Estão no mundo, mas pela pregação do Evangelho, eles podem aceitar Jesus, né? Então, essa é a esperança que nós temos dentro de nós, a volta de Jesus, para estarmos com ele para sempre. Bem, no Apocalipse, então, nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e os destinos de toda a raça humana. Então, o Apocalipse é o finalmente, entendeu? E as 7 igrejas localizadas nas províncias da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas também como igrejas missionárias. Então, nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens e de todas as nações. Pensa, né? Então, queridos, nós encerramos essa lição e você pode entender que no Novo Testamento
nós temos um Deus missionário. Entendeu? Um Deus que amou o mundo de tal maneira que teve coragem de dar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Amém? Então, que Deus te abençoe. Se você tem chamada missionária para fazer a obra em outro país, uma missão transcultural, aí, confia no Senhor de todo o teu coração, porque Deus tem uma grande bênção para você, tá bom? Então, até a próxima e Deus te abençoe.